com transparência, com lucidez, para que uma boa tese seja, afinal, a vencedora. Eu tenho, então, apenas que agradecer a oportunidade de falar, de receber a comenda, dizer que o TCU está presente no DNA do cargo de auditor. Aqui, os ministros substitutos, eu sou testemunha durante tanto tempo, recebem um tratamento absolutamente nobre e estão presentes no plenário, discutem os processos, introduzem uma perspectiva técnica em muitos processos e, em grande parte, são responsáveis pela projeção que o Tribunal de Contas da União vem ganhando ao longo dos últimos anos. Era o que tinha a dizer, senhores, e mais uma vez, muito obrigado ao Audicom, ao ministro Bem-Querer, ao presidente Aires Brito, por tudo que fez e vai fazer pelo nosso sistema, e a todos os presentes que nos prestigiaram nessa tarde. Muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, para falar em nome dos agraciados. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente do TCU, Benjamin Zimler, ministro Bem-Querer, presidente da Audicom, eminente presidente da Atricom, Antônio Joaquim, Lucas Furtado, procurador-geral do TCU, do Ministério Público de Contas aqui atuante, também procurador de contas, Dr. Júlio Marcelo, queridos amigos e ministros do TCU, Walton Alencar, Ubiratã Aguiar, meu querido amigo Lincoln Magalhães, senhores da diretoria agora eleita, doutora e conselheira Patrícia Ioquim, que tão generosamente me saudou, demais autoridades, Dr. Sérgio Mendes, que é auditor aqui do Tribunal de Contas da União e me foi cedido pelo presidente Benjamin Zimler para chefiar o meu gabinete no Supremo Tribunal Federal, doutor em filosofia, um homem de pensamento refinado e atilado administrador. Enfim, peço a todos que se sintam pessoalmente abraçados e nominalmente citados. Tenho muita honra de receber essa comenda, sobretudo na companhia de Benjamin Zimler, administrador, homem público, ministro, de quem me faço admirador sincero. Benjamin Zimler é um comunicador nato, é um engenheiro elétrico de muita luz e não por acaso começou em Furnas como a sua vida profissional. Esse engenheiro elétrico que tanto entende de direito tinha que dar um choque de administração no TCU e o fez na perspectiva de uma atuação republicana, logo marcada pelas características centrais da ética, da independência e da democracia. E no plano da independência, sejam quais forem as florianas ou getulistas, estocadas, ameaças ou coações de todo gênero, vivemos novos tempos e os órgãos de controle, mais do que impor respeito, eles se impõem ao respeito.
na medida em que se fazem dignos da confiança neles depositadas pela Constituição Federal. Eu não vou poder me alongar, gostaria até de falar um pouco mais sobre minha expectativa de administração no Supremo Tribunal Federal, ao lado do ministro Joaquim Barbosa, mas eu tenho um compromisso praticamente agora no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e vou ter que me deslocar. Mas renovo os meus agradecimentos e informo a todos que logo no dia subsequente à minha eleição para presidir o Supremo Tribunal Federal e o CNJ, eu vim até aqui, ao Tribunal de Contas da União, cumprimentar o ministro Benjamin Zimmerler, os demais ministros da Casa, não só convidando-os pessoalmente para o ato solene de posse, como propondo perante eles a abertura de um canal de interlocução permanente e desembaraçada, não é, nessa vertente que se faz necessária de administração compartilhada, para que sejamos parceiros, não é, convenientes, sempre projetando sobre a nossa realidade pública um olhar coletivo, eminentemente republicano, porque o Poder Judiciário brasileiro não pode prescindir de uma atuação conjunta com o Tribunal de Contas da União. Afinal, somos órgãos de controle, e de controle altivo, tecnicamente qualificado, independente política e administrativamente, né? E compenetrado esse controle de que não é por acaso que o Poder Judiciário, tanto quanto o Tribunal de Contas da União no plano federal, não é por acaso que o Tribunal de Contas da União ele está ali no capítulo devotado ao Poder Legislativo, mas não dentro do Poder Legislativo. A Constituição diz que o Congresso Nacional se compõe de Câmara dos Deputados e Senado Federal, não se compõe do Tribunal de Contas da União. Se o Tribunal de Contas da União desempenha uma das funções, conjuntamente com o Poder Legislativo, uma das funções do Congresso Nacional, que é o controle externo, ele o faz, ora auxiliando o Congresso Nacional, ora atuando à latere do Congresso Nacional e até exercendo competência contra unidades administrativas, não é? Focadamente junto às unidades administrativas do próprio Congresso Nacional e até também do Poder Judiciário. Então, é um órgão altivo, independente, de estatura constitucional, natureza político-administrativa, administrativa nos termos da lei, política nos termos da Constituição, porque o regime jurídico central do Tribunal de Contas da União é constitucional, naquela linha de que diz Canotilho, a Constituição é o estatuto jurídico do fenômeno político, não político partidário, político respeitantemente à polis, ou seja, referentemente àquelas relações primárias que se entretecem, não? Que se travam entre os governantes e os governados. O Tribunal de Contas da União é, como o Poder Judiciário é, como o Poder Legislativo, um órgão estrutural da polis brasileira, da polis nacional. E não é por acaso que o Poder Judiciário brasileiro, no artigo 2º da Constituição, vem em terceiro lugar. São 3 os poderes da União, há uma ordem lógica e cronológica ao mesmo tempo, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Executivo, o Legislativo, porque tudo começa com a lei, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O Executivo, porque é chamado de Executivo exatamente por trabalhar, funcionar no plano da execução do que foi deliberado legislativamente. Não é? O Executivo é um gravitar na órbita da legislação. São 2 momentos lógicos, sequenciados, legislação e execução. Mas ambos controlados pelo Judiciário, como são controlados no plano orçamentário, operacional, financeiro, não é? Contábil, pelo
faltou um: orçamentário, financeiro, contábil, patrimonial, operacional, sem falar nos princípios da eficiência e da economicidade. Ambos controlados também pelo Tribunal de Contas da União, no plano federal. Mas se o Legislativo vem em primeiro lugar, desde o processo de elaboração da lei até o conteúdo, tudo é controlado pelo Judiciário. E o Executivo é controlado pelo Judiciário para ver se a execução se deu nos termos da legislação, a partir da própria Constituição. Então, o Judiciário controla os dois. Mas o órgão que controla não pode se descontrolar, né? O Poder Judiciário é órgão que não governa, mas impede o desgoverno. E o órgão que impede o desgoverno não pode se desgovernar. E o Judiciário impede desmandos. E o órgão que impede desmandos não pode se desmandar. Daí vejam, senhores, a importância do Judiciário como âncora de confiabilidade coletiva. É a última ratio, né? É a derradeira via, né, de correção de rumos. E por isso esse Poder Judiciário é fundamental, não pode ter o seu prestígio abalado, senão, né, na medida em que o Poder Judiciário deixe de ser essa âncora derradeira de confiabilidade coletiva, o Poder Judiciário passa a esgaçar o próprio tecido da coesão nacional. É preciso que estejamos ao lado do Poder Judiciário, emparcerado com ele, ajudando para cumprir a sua necessária função de órgão de controle de todos os poderes. Nessa perspectiva foi que nasceu o CNJ, para ajudar o Judiciário a se controlar. Na verdade, é um autocontrole. O Judiciário é um continente, o CNJ é um dos conteúdos desse continente. Nem o continente pode expelir de si esse conteúdo de nome CNJ, nem esse conteúdo de nome CNJ pode fazer as vezes, não é, do continente na pretensão de uma carreira solo, não é? Erram aqueles que pensam que o Judiciário pode passar muito bem sem o CNJ, como erram aqueles que pensam que o CNJ pode passar muito bem sem o Poder Judiciário. Então, nós estamos aqui fazendo uma conclamação a todos os órgãos de proa, de estatura constitucional mais elevada, como o CNU, para uma administração compartilhada e a abertura desse canal de interlocução permanente e desembaraçada. Portanto, eu rendo, na medida em que homenageado pela Audicom, eu rendo minhas homenagens ao TCU, e espero entretecer com ele uma relação de mútuo proveito para nossas instituições recíprocas, a República Brasileira e a nacionalidade como um todo. Muito obrigado. Senhoras, senhores, com a palavra, o presidente da Audicom, ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer Costa. Excelentíssimo presidente do TCU, ministro Benjamin Zimler, excelentíssimo procurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Furtado, excelentíssimo presidente da Tricom, conselheiro Antônio Joaquim, que aqui também representa o conselheiro Francisco Neto, da Abracom, excelentíssimo procurador Júlio Marcelo, do Ministério Público junto ao TCU, que aqui representa a Ampicom, caros membros da diretoria, né, que tomaram posse comigo hoje,
né? Excelentíssimos ministros do TCU, demais autoridades, caríssimos associados e familiares, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de agradecer de coração aos associados da Audicom que me reelegeram para estar à frente dessa entidade nos próximos 2 anos. Sem vocês, nada disso seria possível. Vejo aqui colegas de todas as regiões do país que vieram para prestigiar o evento. Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Ceará, do Tribunal de Contas do Estado e dos municípios, Paraíba, Alagoas, Bahia, Minas, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, do TCE e do TCM, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Faltou algum que eu... Acho que não, acho que mencionei todos. Bom, a todos, o meu muito obrigado pela renovada confiança para conduzir tão importante entidade de classe. Há quase 2 anos, quando assumi o honroso encargo de presidir a Audicom no biênio 2010-2011, via-me diante de um grande desafio: estruturar e solidificar a recém-fundada associação, então com apenas 1 ano e 2 meses de existência, para bem cumprir sua missão. Ao refletir sobre as palavras que deveria dizer nessa solenidade, fui tomado de tamanha perplexidade, ao perceber como o tempo se esvaiu de forma tão célere de 2010 para cá. Não é sem razão que o saudoso Mário Quintana, no poema O Tempo, primorosamente, como lhe era costumeiro, escreveu: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Ouso prosseguir o verso de Quintana para expressar o sentimento que se apoderou de minhas reflexões. Quando se vê, já terminou o mandato. E é chegada a hora de avaliar a gestão. O biênio 2010-2011 trouxe resultados significativos que demonstram a consolidação da novel associação, presente hoje em 27 tribunais de contas em 23 unidades da federação. Nesse período, houve incremento de 95% no número de associados, que corresponde a aproximadamente 80% dos cargos de ministro e conselheiro substituto preenchidos nos tribunais de contas. Houve também organização da estrutura administrativa, com serviços permanentes de secretaria e de escritório de contabilidade, mobiliário, computador, telefone e sala. Na vertente finalística, a Audicom priorizou o diálogo direto e aberto com presidentes e membros de tribunais de contas, autoridades dos poderes executivo e legislativo em diversos estados do país, buscando sempre defender os interesses dos associados. A atuação da Audicom, somado ao esforço conjunto dos interessados e das entidades parceiras, resultou na adoção de medidas efetivas no que concerne às atribuições dos conselheiros substitutos nos moldes constitucionais em várias cortes de contas, como, por exemplo, no TCM Ceará, TCM Goiás, TCM Bahia, TCE de Mato Grosso, TCE de Minas Gerais, TCE do Paraná e TCE de Rondônia. Outro avanço é a escolha do conselheiro oriundo da vaga dos substitutos para estabelecer a composição prevista na Constituição Federal, tal como ocorreu pela primeira vez nos tribunais de contas dos estados de Sergipe, Alagoas e no Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, e como prática já consolidada no Ceará, Goiás e Santa Catarina, e logo também ocorrerá no TCE de São Paulo pela primeira vez e no TCE do Rio Grande do Sul. Não poderia deixar de mencionar a posse de novos conselheiros substitutos mediante aprovação em concurso público nos tribunais de contas de Mato Grosso, Rondônia, Alagoas e São Paulo. No TCE do Pará, o concurso público está em andamento. E no TCDF e no TCM do Rio, há expectativa de abertura de concurso ainda para 2012.
Nesse particular, eu louvo a atitude do presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, que, após vagar 2 cargos de conselheiro substituto, imediatamente nomeou os colegas Alberto Pires e Sérgio Maciel, aprovados no último concurso para ocupar os cargos. Saliente-se que a previsão de tais cargos na organização dos tribunais de contas e o respectivo preenchimento são imprescindíveis à plena execução das atividades de controle externo, de acordo com o sistema de contas previsto na Constituição Federal. No viés político, a Audicon se fez presente junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, às Assembleias Legislativas do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre outras, bem como esteve em diálogo com muitos governadores de Estado, a exemplo de Goiás e Sergipe. Nas situações em que houve necessidade de acionar o Poder Judiciário, a Audicon ajuizou ação direta de inconstitucionalidade e reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, nos casos do TCM Pará e TCM São Paulo, além de ações pertinentes junto aos tribunais de justiça, como ocorreu no TCM Goiás. A Audicon tem buscado também aproximação e atuação integrada com as entidades parceiras em prol de um controle externo mais técnico e mais efetivo. Refiro-me à Tricom, ao IRB, à Abracom, Ampicom, Sindileges e Auditar. Enfim, a Audicon hoje é uma realidade, existe, é reconhecida, é atuante. Senhores, penso que é um caminho sem volta. Todavia, ainda há muito que se fazer. Para o biênio 2012-2013, conforme debatido na Assembleia Geral realizada na manhã de hoje, a Audicon implementará ações no sentido de ampliar o número de associados. A meta é ousada, 100% dos cargos preenchidos. Atuar de acordo com o planejamento estratégico, ou seja, de forma coordenada e planejada, com fixação de metas e prazos, a fim de antecipar a solução dos problemas antes que se instalem. Promover eventos institucionais, como seminários, encontros técnicos ou congressos. A meta é realizar pelo menos um evento a cada ano. Buscar a implantação do modelo constitucional em todos os tribunais de contas. Aqui também a meta é 100%. Isso porque a principal bandeira da Audicon, ressalto, é a adoção do desenho traçado pela Carta Magna em todas as cortes de contas do Brasil, em deferência aos princípios da simetria, da máxima efetividade, da transição e da supremacia da Constituição. Como disse o presidente da Tricom, conselheiro Antônio Joaquim, em seu discurso de posse, no dia 7 de fevereiro de 2012, e repetiu aqui hoje, agora há pouco, né? É constrangedor que, até hoje, após mais de 23 anos da vigência da Constituição, alguns tribunais de contas ainda não tenham adotado o modelo previsto na Constituição de 1988. Insisto, há muito trabalho para essa gestão no biênio 2012-2013. Falo agora, especialmente, aos ministros agraciados com a comenda de mérito institucional da Audicon. Os sistemas sociais nascem de ruídos ou irritações decorrentes da tentativa de comunicação entre os sistemas psíquicos. Isso nos remete ao problema da dupla contingência, que é assim enunciado. Alter e ego observam as seleções efetuadas pelos dois sistemas psíquicos autopoéticos. Alter é para ego uma caixa preta, black box, e vice-versa, uma vez que nenhum dos dois tem acesso ao sistema psíquico do outro e, consequentemente, aos processos seletivos que ocorrem no âmbito de cada sistema psíquico, que acontecem no nível da consciência. O autor desse texto, senhoras e senhores, é um dos nossos homenageados de hoje, ministro Benjamin Zimmler, em seu livro Política e Direito, uma visão autopoética, publicado em 2002. Isso mostra um dos traços da sua personalidade, ou seja, sua capacidade natural de tratar de temas extremamente abstratos e complexos, ao mesmo tempo que frequentemente o assistimos proferir palestras em que se dirige à plateia com a linguagem direta, simples, lógica e acessível a todos. Ministro Benjamin Zimmler,
É uma honra para o DICOM homenageá-lo nesta oportunidade. Conheço o ministro Benjamin Zimmerler desde março de 1992, quando teve início o treinamento, que era a segunda etapa do concurso público para o cargo de analista de finanças e controle externo, atualmente auditor federal de controle externo. Portanto, há cerca de 20 anos. Posso dar aqui o meu testemunho da sua capacidade de trabalho, capacidade intelectual, integridade, competência, sempre na busca de melhorias para o sistema de controle externo. Mestre nas ciências jurídicas, com rica experiência no magistério e autor de várias obras e publicações nas áreas de controle externo, engenharia elétrica e direito. O ministro Benjamin Zimmerler tem o brilhantismo merecido em seus feitos. Vossa Excelência em muito engrandece o Tribunal de Contas da União, que pode contar com a sua sabedoria, seu conhecimento técnico, sua extrema habilidade para presidir a Corte de Contas Federal, sempre a levando a bom termo. Exímio conhecedor do sistema de controle externo e das deficiências afetas à gestão pública, Vossa Excelência vem implementando com êxito um amplo e vigoroso processo de fiscalização como medida necessária a uma atuação preventiva no controle da administração pública de forma a evitar a consumação de dano ao erário. Por tudo isso, ministro Benjamin Zimmerler, confesso que fiquei muito feliz e orgulhoso quando a Assembleia Geral da Audicom indicou seu nome para ser agraciado com a comenda do mérito institucional. Vossa Excelência sempre honrou o nome do cargo, é um grande defensor das atribuições dos auditores, sempre prestou apoio à criação da Audicom, chegou a ministro e hoje ocupa o honroso cargo de presidente da mais alta Corte de Contas do país, o qual vem desempenhando com enorme competência, merecida, portanto, a homenagem que, ora, prestamos. O ministro Aires Brito, né, que teve que se retirar em razão de outro compromisso assumido, mas nós enviaremos depois, né, para que ele tome conhecimento das nossas palavras, né, ditas aqui nesse momento. Ministro Aires Brito, seu exemplo de sabedoria, integridade e dedicação à causa nobre da magistratura nos impressiona a todos. Sua ativa participação em julgamentos históricos e polêmicos transpôs os limites do meio jurídico e acadêmico e alcançou o cidadão comum. Sem esforço de memória, todos se lembram dos casos que repercutiram na sociedade brasileira, como a demarcação de terras indígenas no estado de Roraima, na reserva Raposa do Sol, a lei de biossegurança e a pesquisa com células-tronco, a lei de imprensa e a questão da exigência do diploma de jornalismo e a união homoafetiva. É por demais gratificante perceber que, à época de tais julgamentos, acadêmicos, juristas, religiosos, agnósticos, historiadores, antropólogos, sociólogos, médicos, cientistas, psicólogos, profissionais de tantas outras áreas e o cidadão comum gastavam tempo em discussões sobre tais temas. Quem dera pudesse o Brasil contar com mais homens públicos imbuídos do espírito de bem servir à pátria e ao povo brasileiro, aí nossa história teria outros rumos. Do ministro Aires Brito pode-se dizer ainda poeta-ministro ou ministro-poeta, e daqueles que têm a humildade de reconhecer, sem perder a poesia, a transitoriedade, como escreveu em seu livro Teletempo. Não é o tempo que passa pela gente, nós é que passamos por ele, rapidamente. Estou a me recordar também de uma frase dita pelo ministro Aires Brito por ocasião da abertura do Fórum Mundial de Juízes, ocorrido em Belém do Pará no início de 2008, que muito me chamou a atenção. Assim sentenciou o ministro, conclamando a todos os magistrados a desempenharem suas funções de judicatura com sensibilidade e comprometimento com a justiça social. Os juízes precisam ler mais poesias, romances e jornais para entender melhor a realidade da sociedade. Que bela lição para todos aqueles que julgam. É preciso conhecer a essência das relações sociais e os contextos que a cercam para bem julgar,
inclusive nos processos de controle externo, de forma a coibir os danos ao erário e assegurar o correto emprego do escasso dinheiro público. Nós, da Audicom, ministros e conselheiros substitutos de todo o Brasil, consideramos o ministro Aires Brito o nosso patrono. Há um trecho do voto de Sua Excelência na ADI 1994 que está transcrito no nosso site, no nosso folder, em todas as peças jurídicas que produzimos. Permita-me lê-lo. E, realmente, a Constituição Federal faz do cargo de auditor um cargo de existência necessária, porque, quando ela se refere nominalmente a um cargo, está dizendo que faz parte necessariamente da ossatura do Estado. E só por efeito de emenda à Constituição, e olhe lá, é que essa matéria poderia ser modificada. De outra parte, auditor tem ainda uma particularidade. É regrado pela Constituição como elemento de composição do próprio tribunal. Então, a Audicom aproveita essa oportunidade para, em nome dos ministros e conselheiros substitutos dos tribunais de contas desse vasto Brasil, parabenizar Sua Excelência por ter sido eleito para presidir a Suprema Corte a partir de 19 de abril e sabemos que será certamente uma gestão com muitos êxitos. Não obstante a alegria que envolve esta solenidade, faço com pesar menção ao conselheiro Guilherme Xavier de Oliveira e ao conselheiro substituto Jaime Amorim Júnior, integrantes do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, os quais tiveram suas vidas ceifadas no trágico acidente aéreo ocorrido há 3 semanas. Em nome dos associados da Audicom, deixo registrado que o exemplo deixado por eles de integridade e dedicação à coisa pública está gravado em nossas memórias. Caminhando para o final desse pronunciamento, quero lembrar que uma gestão não se faz sem o apoio de inúmeras pessoas e entidades. Agradeço aos membros da diretoria da Audicom no biênio 2010-2011, cujo empenho permitiu a consolidação da nossa associação, e aos novos que passam a integrá-lo no biênio 2012-2013, desejando-lhes boas-vindas. As entidades parceiras aqui presentes, a Tricom,